Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. A Ponte Preta passa por um ano de reestruturação. 2025, o foco da Macaca é retornar à Série B do Campeonato Brasileiro e vai ter o grande rival Guarani, inclusive disputando a terceira divisão nacional no mesmo ano. E você vai conferir a cobertura completa da Terceirona aqui no nosso futebol com a gente. E para entendermos melhor como está o planejamento da Associação Atlética Ponte Preta mirando o Campeonato Brasileiro, o Nossa Resenha recebe hoje Alberto Valentim, treinador da Macaca, campeão da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, com passagens por Palmeiras, Botafogo, Vasco e tantos outros clubes do cenário nacional. Valentim, é uma honra recebê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Nossa Resenha. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço esse espaço para nós batermos um papo, falar um pouquinho desse ano, né, você falou bem dessa reconstrução, reestruturação da Ponte Preta. É um ano muito importante para a gente, né, e com certeza contar um pouquinho da minha história aí para todos vocês. Ao meu lado, compondo a mesa, Amanda Viana, comentarista do nosso futebol. Tudo bem, Amanda? Uma honra estar aqui com você. Tudo beleza, Matheus? Valentim, um prazer poder estar aqui nesse nossa resenha com você, bater um papo sobre esse início de ano da Ponte Preta, né, que teve uma ótima campanha no Campeonato Paulista, acabou refém ali do regulamento, não conseguiu a classificação e ver realmente os planos para a Série C, que é o grande objetivo da Macaca no ano de 2025. Um prazer estar aqui com vocês. E destacando que Obrigado, a Amanda. Prazer cobertura é todo meu. completa da Série C você confere com a gente aqui no nosso futebol. Não só a transmissão dos jogos, mais análises, programas especiais, nossa resenha com personagens que farão parte do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. A cobertura completa é aqui no canal da maior paixão nacional. E, Valentim, já mirando o Campeonato Brasileiro, eu queria saber de você como é que a Ponte Preta se prepara para a Terceirona na questão do elenco, em especial a média de idade. A gente estudando viu que a média é de 29 anos e meio do elenco da Macaca. Por que vocês fizeram essa escolha de uma faixa etária mais alta para a competição? Bom, Matheus, nas nossas primeiras conversas minhas da diretoria, com o João Brigatti e o presidente Marco, a gente falou muito desse ano de reestruturação, de recomeço da Ponte Preta. O ano passado foi um ano muito ruim, muito negativo, pelo rebaixamento da Série B para a Série C, né? E aqui, a Ponte Preta é um time de uma transição muito grande, de uma exigência, de uma torcida muito exigente, de uma cobrança muito forte, que seria esse ano, né? Então, a gente procurando já na montagem, lá no ano passado, nas primeiras conversas, nas primeiras reuniões, para que nós formássemos um elenco, para que nós contratássemos jogadores com perfis da Ponte Preta, ou seja, com experientes, com jogadores experientes, jogadores que sabiam que esse ano vai ser um ano de muita responsabilidade, de um ano de muita saber que o principal objetivo é o acesso, né? Nós tínhamos o Paulista aí como um grande começo também de temporada, mas que nós focássemos muito naquilo que nós temos como objetivo principal, que é o título e, se possível, o acesso e o título da Série C. Então, unindo muito esses perfis, né, essas características, para que nós fôssemos mais assertivos possíveis, e as coisas até agora têm acontecido bem. Lembrando que o campeonato vai ser muito difícil, nós vamos precisar muito do elenco todo, isso está muito claro para todos que chegam. Então, por isso, a nossa ideia, essa virando mais para esses jogadores experientes. E Valentim, sobre esse Paulistão, nós vimos a Ponte crescer no campeonato ao longo das rodadas, um torneio com muitos jogos seguidos, pouco tempo de recuperação, e você bateu muito nessa tecla ao longo das suas coletivas, citando o pouco tempo de treinamento também, de um jogo para o outro,
Mas eu queria saber como que você estruturou essa equipe da Ponte Preta. A gente viu a Ponte jogar em linha de 4, em linha de 3, mas predominantemente um esquema de 3 zagueiros no Paulistão. E você teve a melhor defesa da competição. Um sistema sólido que, óbvio, não fica apenas com seus jogadores de defesa, né? Começa lá no ataque. Mas como é que você pensou esse sistema aí que se mostrou um sucesso ao longo do campeonato? Então, Amanda, quando nós fechamos o início da nossa pré-temporada, e nós tivemos uma atenção muito grande pelo aquilo que você mesmo lembrou, do pouquíssimo tempo que nós teríamos de preparação, e depois os jogos seguidos, os 12 jogos seguidos, sem nenhuma semana cheia, jogo a cada 3 dias. Então, o nosso foco foi muito na preparação. Nós fizemos, do dia 26 até a nossa estreia, em torno aí de 24, 25 sessões de treinos, né, contando tudo, e buscando acelerar ao máximo esse processo de entendimento dos jogadores, esse entrosamento meu para com eles, e eles com esse trabalho novo, com a comissão técnica nova, com as ideias novas, metodologia nova, do que eles estavam vivendo o ano passado. Focando muito mesmo para que nós aproveitássemos ao máximo, um dos termos que eu usei com eles foi que eu ia massacrá-los em todos os treinos, para que nós chegássemos já com uma cara, com uma ideia nova, com uma identidade para 2025. E você lembrou bem, a gente conseguiu fazer muito bem, nós fomos a melhor defesa do campeonato, nós fomos o melhor visitante do campeonato, nós quebramos alguns tabus que existiam aqui na história da Ponte Preta, ganhar do Novo Horizontino fora, ganhar do Mirassol fora, 12 anos, me lembro agora, que não ganhava do São Paulo no Morumbi, quarta melhor campanha, ou seja, foi são números expressivos, são números muito positivos, essa campanha que, infelizmente, acabou que o regulamento não nos deu a condição de seguir na competição, mas com um saldo muito positivo mesmo. Então, eu acho que foi uma base muito bem feita que nós fizemos e que nós estamos recuperando agora nessa intertemporada que nós estamos tendo agora de semanas cheias até o início do campeonato da Série C. Esse jogo que está na tela é a vitória da Ponte sobre o São Paulo dentro do Morumbi por 2-1. Eu até comentei esse jogo aqui no Nosso Futebol e me impressionou muito, principalmente no segundo tempo, Valentim, o que você falava há pouco, a questão de estar fisicamente preparado num esquema de 3 zagueiros, onde você precisa muito dos alas para subir e descer na recomposição, e a gente até conversava também fora do ar, né, Amanda, do quanto isso tem se mostrado uma tendência no futebol paulista em especial. A gente viu o Novo Horizontino, viu o Velo Clube, o próprio São Paulo tinha uma variação com 3 zagueiros. Você vê isso como a nova tendência no futebol brasileiro? Você vê que essas formações com 3 zagueiros, seja 3-4-3, 3-4-1-2, na fase ofensiva, vai ganhar cada vez mais corpo no Campeonato Brasileiro? Eu vejo muito, Matheus, pelo aquilo que eu trabalho, daquilo que eu enxergo e acredito, é você obedecer muito. O esquema vai muito obedecendo as características dos jogadores que você tem, né? Eu fiz bons jogos, bons números com títulos, tanto na linha de 4 como na linha de 3. Né? O Botafogo, Vasco, onde eu fui campeão, Cuiabá, o próprio Palmeiras, com os números muito bons, vice-campeão brasileiro, com a linha de 4. No Atlético Paranaense, por exemplo, eu já mudei para uma linha de 5, na linha de 3, na Sul-Americana. Nós fomos campeões com 3 zagueiros, né, com os alas, fazendo essa função que você falou que é muito importante. Aqui na Ponte Preta, no começo do trabalho, sendo muito sincero para vocês, o trabalho foi iniciando os primeiros treinos até com a ideia de linha de 4, e depois eu acabei mudando no decorrer dos treinos aqui, repito, vendo muito a característica dos jogadores para uma linha de 3, né? E nós fizemos, foi o que mais nós fizemos, mais iniciamos, mas com alguns jogos a gente também transformando essa linha de 3 em linha de 4, né? Sempre procurando dar o máximo individualmente um conforto, uma boa
uma boa ideia tática para os jogadores, para que eles exercitem, eles executem bem. Então, aí, assim, foi muito positivo, mais uma vez, né? Os números mostram isso, porque além de nós termos sido a melhor defesa, contra vários jogos, contra os times grandes e outros times do interior, nós conseguimos ser muito aplicados, um time muito obediente, com pouquíssimas chances para o adversário, não só foram poucos gols, mas com adversários tendo poucas oportunidades para gol. E a Amanda lembrou muito bem, isso não é só o lado bom dessa linha de 5, né, os 2 alas mais os 3 zagueiros, mas esse comprometimento, essa entrega dos homens lá da frente. Por isso as coisas aconteceram da forma que nós queríamos. Eu gosto muito de discutir função e posição no futebol, porque eu acho que recentemente a função ela tem ganhado um destaque cada vez maior. Antigamente a gente via muito, o jogador é lateral, ele só vai jogar de lateral. Hoje em dia a gente vê um jogador que exerce as funções que o treinador traz para ele ali dentro de uma partida, 45 minutos, 90 minutos, e 2 peças do seu elenco, do lado esquerdo, fizeram funções distintas durante o Campeonato Paulista todo, Danilo Barcelos e Arthur. Em alguns momentos a gente viu o Danilo como lateral, em outros como ala, em outros como zagueiro, até mesmo como volante. O Arthur mais como ala, lateral ou zagueiro. Como você encara esse debate, função, posição e a responsabilidade que você deu para esses jogadores, né, para conseguirem, dentro de uma partida, exercer mais de uma função e respeitar a tática que foi dada a eles? Não, muito bem colocado, Amanda. Nós aqui, além desses 2 jogadores, nós temos outros aqui também que nós colocamos e usamos em outras posições. Já na primeira rodada, o Maguinho, que é ala, foi jogar de médio, né, um segundo volante, fazendo o corredor central. O Luiz Felipe também, que é lateral e também faz médio, nós fizemos isso. Nós temos o Emerson, que é um volante de origem até, e tem jogado nessa linha de 3 minha. Então, são jogadores versáteis que a gente está... eu falo até para eles, eu estou sugando o máximo aquilo que eles podem me dar, obedecendo aquilo que eles realmente vão performar em alta qualidade. Em relação ao Arthur e o Danilo, você fez uma ótima leitura, porque nós temos essas variações, tanto na construção, que eu chamo de segunda fase, ora com o Danilo mais aberto, ora com o Arthur mais por dentro, dando essa troca, ora o Danilo vindo como médio também, o próprio Arthur vindo como médio de ala, estando mais aberto, dando mais amplitude, mas às vezes vindo pelo corredor central também. Então a gente tem essas variações que foram muito interessantes, de construção, e depois também, no último terço ofensivo nosso, que nós tivemos com Danilo fazendo jogadas de cruzamento, Danilo fazendo jogadas eu chamo de penúltima bola, o Arthur fazendo gol, o Maguinho fazendo gol como médio, né, na nossa estreia, nós ganhamos do Novo Horizontino com o gol do Maguinho, ele como volante, ele como médio. Então, a gente procurando dar essa versatilidade ao time, e o que eu falo muito para eles, nós, por exemplo, alguns jogos a gente jogou sem um 9, mas com os extremos virando 9, com os extremos atacando esse espaço que seria do número 9, né, com esse jogo mais central, mas com uma obrigação muito grande da ocupação de espaço, que a gente cobra muito aqui, que nós tenhamos essas variações, que nós tenhamos essas trocas, mas com uma única obrigação de ocupação de espaço, para que nós não deixemos o nosso time desequilibrado. Valentim, pensando um pouco na Série C agora, olhando mais para a questão do calendário e dos concorrentes na competição, você vê como um peso maior para a Ponte Preta o fato do Guarani também ter sido rebaixado, ser o grande rival histórico e ter o mesmo objetivo da Ponte, que é o acesso e o título da terceira divisão? Isso gera uma expectativa? Como é que vocês trabalham com essa situação? Na minha primeira coletiva, o Matheus, eu falei de 3 campeonatos esse ano, né?
importantes, né, de 4, na verdade, porque tem a Copa do Brasil também. Nós falamos do Campeonato Paulista, nós falamos da Copa do Brasil, nós falamos do Campeonato da Série C e nós falamos do derby também. É outro tabu que a gente quebrou aqui, que já eram 5 jogos que a Ponte não vencia o Guarani e a gente conseguiu essa vitória em casa por 2-0, uma vitória incontestável, o time foi muito bem. E agora tem esse também. Nós encontraremos esse rival no Campeonato Brasileiro também, na Série C. Então, não tem como a gente fugir disso, porque aqui é diferente, aqui tem essa grande rivalidade, esse campeonato à parte, como aqui se usa muito esse termo, né? Então, além dos nossos objetivos aqui de acesso, de busca do título, tem esse encontro novamente com esse rival. A Ponte Preta estreia, a database é 13 de abril contra o Figueirense num jogo fora de casa, e o derby está marcado para o Moisés Lucarelli na 15ª rodada da primeira fase. Pode ir, Amanda. Isso mesmo. E a vitória da Ponte Preta para cima do Guarani no Paulistão foi a única dentro de casa da Macaca, né? Foi um ótimo aproveitamento do time fora de casa. Foram dos 22 pontos, 16 deles foram conquistados fora de casa, mas apenas 6 dentro do Moisés Lucarelli. E a Série C, pelo regulamento, a Ponte que caiu da B para C vai ter um jogo a mais dentro de casa em relação a outras equipes. Como é que vocês estão trabalhando aí dentro para tentar equilibrar um pouco mais esse desempenho, tanto dentro de casa quanto fora de casa? Porque a gente viu a Ponte com um pouco mais de conforto jogando fora de casa. Não sei se foi essa a sensação que vocês tiveram aí, mas acho que o jogo fluiu um pouco mais fora de casa durante o Paulistão. Então, para a Série C, como encontrar esse equilíbrio? Então, Amanda, a gente, comissão técnica, que a gente faz nós temos as nossas discussões para ver o que funcionou mais, o que funcionou menos nesse Campeonato Paulista, e uma das coisas que a gente pontuou muito foram os jogos fora e os jogos em casa. Eu te falo que alguns jogos a gente talvez podíamos ter tido um sucesso maior. Por exemplo, contra o Santos, nós não merecíamos o empate, nós jogamos muito melhores, fizemos um jogo talvez um dos melhores jogos que nós fizemos no campeonato, e acabou com o empate, mesmo contra uma grande equipe, o empate. Teve um jogo contra a Portuguesa também, onde a gente estava com 2 a mais, um pouco de ansiedade, com aqueles 2 jogadores a mais que nós tínhamos, a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos, onde nós podíamos ter aproveitado melhor, né? E não aconteceu. O próprio Corinthians foi um jogo atípico também, pelo fato de ter chovido muito, quase foi adiado o jogo, e nós fizemos um bom jogo. Eu, sinceramente, olhando muito friamente, é uma das discussões nossas, nós também não merecíamos ter perdido aquele jogo, talvez o empate seria o melhor resultado. E lembrando agora do último, a gente acabou tomando gol muito no começo, ali sim, tinha aquela obrigação de ganhar, pelo fato de sabendo que o resultado do Palmeiras estava adverso também para a gente. Então, equilibrar mais sempre, né? Equilibrar mais sempre. Lógico que em casa vai ter sempre aquele peso da vitória, o adversário às vezes vem mais fechado, dificulta mais, mas em casa, com o nosso apoio da nossa torcida, aqui tem que ser um lugar onde nós consigamos fazer muitos pontos. A classificação vai depender muito dos jogos em casa, mas eu vejo muito de friamente analisar aquilo que aconteceu no Paulista. Por isso eu citei alguns jogos para vocês, aqui em casa no Moisés, mas sabendo que a gente tem que melhorar sim, nós temos que encontrar soluções nos jogos em casa, onde às vezes o adversário vai vir mais fechado, onde a gente tem que se expor um pouco mais. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo e vamos fazer muito durante o Campeonato Brasileiro. Valentim, tem um ponto que me chama muita atenção, e ele nem é tão relacionado à Ponte Preta em si, mas a uma questão pessoal, da sua carreira mesmo. É a primeira vez que você vai trabalhar como técnico na Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta é um clube super tradicional do futebol brasileiro, no momento de reestruturação, de reconstrução. O que te motiva pessoalmente a esse desafio?
qual foi o atrativo de você buscar na Ponte, na Série C, essa recolocação da Macaca num lugar de destaque no cenário nacional? Nas minhas primeiras, na ligação a primeira vez que eu conversei com o João Brigatti e o presidente, nós falamos de recomeço. Para mim, na minha carreira pessoal, e recomeço para Ponte Preta. Eu acho que era a gente se abraçar, na verdade, sabe? O presidente acreditando no meu trabalho, na forma nas informações que ele buscou, eles buscaram, né? Da minha forma de trabalhar, de campo, de gestão, e nós fazemos um 2025 totalmente diferente do que foi 2024. O porquê de vir para cá, um time tradicionalíssimo, um time grande, um time com uma torcida apaixonada, um time com objetivos muito claros para 2025, um time que sabe que vai ter que contar com profissionais com muita responsabilidade, de muita entrega. Por isso nós falamos de contratações, de sermos o mais assertivos possíveis, de perfis totalmente com o escudo da Ponte Preta. Então, essas foram as razões para que eu tomasse a decisão de vir para cá, de começar uma nova conversa. Eu me lembro muito bem quando o presidente Marco me ligou, antes de conversar com o seu empresário, quero saber se você tem realmente interesse de trabalhar na Ponte Preta. E eu disse que sim, por essas razões que eu falei agora também. Então, de fazer um ano de muito trabalho, mas de um ano de buscar muitos frutos aqui esse ano de 2025. E, Valentim, um dado curioso, né? Na verdade, um recorde negativo sobre a Ponte Preta, que nos últimos 14 anos, a Ponte não conseguiu ter um treinador que começasse a temporada e fizesse a temporada por completo, finalizando o ano. A última vez que isso aconteceu foi com o Gilson Kleina, lá em 2011. E vocês têm batido muito na tecla de que o grande objetivo é terminar o ano com o acesso para a Série B, e esse acesso vindo, você com um início positivo em 2025, a tendência que a gente imagina é finalizar o ano na Ponte, quebrar esse recorde. Como é que você vê essa situação? E também colocando aqui no papo a pressão que o futebol brasileiro, pelos treinadores, né? Nós temos um futebol muito resultadista. Então, já sabendo que um clube muito grande, que tem como objetivo o acesso imediato, como é que você está encarando essa Série C e a possibilidade de quebrar esse recorde aí? Mais uma vez, com as conversas com o presidente, o histórico dele é de poucas trocas também, é uma coisa importante para que nós depois batêssemos o martelo, né? Lógico que o futebol a gente sabe muito bem que ele precisa muito de resultados, como você falou, né? No Brasil não tem como você fugir disso, independente qual seja o objetivo do clube, se é um acesso, se é título, se é Libertadores, a gente sabe que aqui funciona com resultado, mas aquilo que eu vejo do presidente, aquilo que ele me passou antes, e a nossa convivência aqui desde a minha contratação, está sendo muito voltado a realmente me dar essa possibilidade de terminar o ano, de fazer com que nós voltemos à Série B do Campeonato Brasileiro, né? E a minha ideia é que nós continuemos aí por um bom período. Essa é uma conversa que nós já tivemos, o presidente mesmo com os jogadores, elogiando o trabalho, elogiando aquilo que a gente está fazendo até agora. Então tá tudo correndo da forma como todo treinador gostaria, como eu gostaria muito, com uma estrutura, ele nos dando uma estrutura muito boa para trabalhar, a gente buscando ao máximo, que os jogadores entendendo isso também, comprando a ideia, para que isso aconteça, para que nós amanhã consigamos quebrar essa marca aí desde 2011 do Gilson. Nós vamos precisar de todos, né? E os jogadores são essa parte importantíssima e está sendo muito positivo mesmo. Eu espero que as coisas continuem assim, né? Não, eu repito para você, não vai ser fácil, vai ser um campeonato muito difícil. O campeonato da Série C, ela cresceu muito, ele equilibrou muito, a qualidade técnica subiu muito de uns anos para cá, então
Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que nós vamos atrás desses objetivos, porque nós estamos nos preparando para isso. Valentim, agora para fazer também aquele passeio na carreira, porque, como a gente brincava, a lembrança que eu tenho é do Alberto ainda, do lateral do Atlético Paranaense, lá atrás, do álbum de figurinhas que eu tinha quando eu era criança. E, Valentim, você é o cara do título da Copa Sul-Americana do Atlético Paranaense, o técnico que comandou essa conquista internacional. Como é que você vê essa situação atual do Furacão também, né? Que é um clube tradicional, camisa pesada, você é super identificado, uma bela estrutura, mas que amargou um rebaixamento. Como é que você está vendo isso hoje? Infelizmente, o Atlético acabou sendo rebaixado ano passado, no seu centenário, no aniversário né, uma data, um ano importante para o clube. É uma pena. A única coisa, como você falou, que eu pude fazer era torcer de longe para que as coisas não terminassem como acabou terminando. É um ano que ninguém esperava, né? Com algumas, a gente vendo de fora, por exemplo, com trocas de treinadores, alguns jogadores não rendendo aquilo que podia render, jogadores importantes do clube, e no final uma mobilização muito forte por parte dos torcedores, mas que não foi suficiente para que o Atlético permanecesse na Série A. É uma marca muito negativa para o clube, né, de um clube, como você falou, de uma estrutura espetacular, de um treinamento dos melhores do Brasil, um estádio com um estádio europeu, o único estádio da América Latina com teto retrátil, pode estar caindo no mundo lá fora que não tenha a preocupação se vai ter jogo ou não. Enfim, com um ano que a diretoria bateu o recorde de gastos com o elenco, mas que, repito, infelizmente as coisas foram totalmente diferentes daquilo que eles imaginavam. Torcer para que o Atlético esse ano consiga retornar e ser um dos 4 primeiros do Campeonato da Série B, para que volte ao cenário principal do futebol brasileiro. E Valentim, o Matheus citou alguns clubes, né, que você passou como treinador, diversos clubes grandes na sua carreira, Palmeiras, Vasco, Botafogo, o próprio Atlético Paranaense. Qual desses trabalhos foi o mais marcante? Não no quesito assim, apenas vencedor, mas qual foi o trabalho que mais te marcou, o time que você falou assim, nossa, aqui tá dando muito certo, eu tô conseguindo implementar as minhas ideias, o grupo tá comprando, o meu estilo de jogo tá sendo bem executado? Olha, Amanda, eu preciso citar alguns, né? Vamos pela sequência. Eu saí do Palmeiras e vou para o Botafogo. O Botafogo, naquele momento, era um time que estava... parecia um velório, o vestiário, na primeira conversa minha. Eu já até dei esse exemplo, usei esse termo em outras oportunidades, que eu chego do time na primeira fase sendo desclassificado pela Aparecidense, num 3-1 contra o Flamengo, que é o famoso chorinho do Vinícius Júnior, e ali nós começamos um trabalho buscando um objetivo importante. Nós falamos na época, eu me lembro muito bem, alguns números eu lembro bem daquele ano, foram 9 sessões de treinos antes da minha estreia, e nós focamos de jogo a jogo e as coisas aconteceram muito bem. Não éramos, talvez fôssemos ali naquele momento a 4ª força e nós fomos campeões carioca. Então ali, esse foi um título muito importante da minha carreira, foi meu primeiro título como treinador, né? Então esse é muito marcante. O Vasco, por exemplo, outra passagem importante que eu gosto de citar muito, porque primeiro eu chego para evitar o rebaixamento em 2018 do Vasco, e nós conseguimos, e vamos para uma pré-temporada, início de trabalho, onde o treinador tem um tempo maior, né, e aquela de dar mais a sua cara. Nós fomos campeões com 100% da Taça Guanabara. O último título do Vasco é comigo, lá com 100% da Taça Guanabara, e onde a Taça Guanabara ela é muito importante para o Campeonato Carioca, é uma tradição muito forte. Eu sempre cito isso. O Zico, palavras dele, não trocaria nenhuma Taça Guanabara por nenhum título, nem da seleção brasileira, que ele não tem. Então, depois eu vou para o Cuiabá também, sou campeão invicto lá. E aí vem o título.
internacional, com um clube que eu tenho uma grande identificação, que é o Atlético Paranaense, né, que foi o título da Sul-Americana. Então, foram passagens assim muito marcantes. Sou vice-campeão da Copa do Brasil também com o Atlético Paranaense, que foi um ano quase para ser coroado com 2 títulos importantíssimos. Então, eu cito esses assim, Amanda, porque ser campeão é tão difícil, né? Então, assim, todos eles têm um significado muito forte para mim, muito importante, e alguns não sendo favoritos, né? O favorito para ser campeão. Então, com o trabalho todo por trás, jogadores, diretoria, comissão técnica, então, esses marcantes, sem dúvida nenhuma, inesquecíveis para mim. Valentim, é muito curioso a gente ler relatos de personagens do futebol sobre você, porque é quase unânime. O seu relacionamento interpessoal com companheiros de comissão técnica, com jogadores, é o melhor possível. O seu trato pessoal no clube, os relatos que a gente tem são muito bons. E eu queria que você falasse também um pouco da importância disso para esses seus trabalhos de destaque. Porque uma coisa é você ter um time super qualificado, mas que o vestiário é terrível, ou que o time é mediano, mas esse relacionamento bom entre as pessoas faz o time crescer. Qual é a receita disso? Olha, Matheus, eu fui atleta, né, durante 19 anos. Eu falo que eu sou muito chato, muito exigente, mas ao mesmo tempo eu sou um cara tranquilo para trabalhar, sou muito honesto, sou muito transparente, né, não tem frescura comigo e eu procuro tratar todos da melhor maneira possível, né. Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu já falei em outras oportunidades também, que é a minha credibilidade no vestiário, eu não vou perdê-la nunca. Os jogadores sabem disso, e por isso eu tenho uma aceitação muito grande por parte deles na minha gestão, que é uma conversa muito direta, procurando ajudá-los ao máximo individualmente, para que as coisas no coletivo, no grupo, ela se transforme e fique muito forte. Então, esse é o meu ponto de partida, é esse, ser muito honesto, ser duro com eles em relação a procurar sugar o máximo de cada um, mas sendo muito, dando maior liberdade a eles também, de não tem dono da verdade, tem sim alguns conceitos e algumas ideias que nós vamos definir nós vamos todos juntos, abraçados, e são pontos importantes no meu dia a dia que eu não abro mão. Valentim, aproveitando essa parte de relações, um ponto que tem ganhado cada vez mais publicidade é a questão psicológica dentro do esporte. Eu acho que ganha publicidade de forma merecida, né? Porque ficou escanteado por muito tempo, mas hoje em dia a gente tem visto mais atletas, mais treinadores falar sobre isso, e eu queria saber qual a sua visão sobre essa situação, como você trata dessa questão dentro dos seus trabalhos. Nós sempre falamos, né, dos 4 pilares importantes para que um jogador realmente tenha sucesso na carreira: o pilar físico, o pilar tático, o pilar técnico e o pilar importantíssimo, que é o pilar psicológico, né? Eu vejo que hoje é um dos pontos importantíssimos para que o atleta consiga render, performar no maior nível possível, né? Eu acho que um investimento hoje que um atleta faz, até particularmente buscando essa ajuda profissional, muitos clubes têm esse lado psicológico, aliado ao dia a dia do trabalho, que o jogador tem que entender que ele tem que treinar como jogo, ele tem que se doar ao máximo. O que nós fazemos no nosso dia a dia é nos aproximarmos ao máximo da realidade do jogo nos nossos treinos, porque amanhã vai ter a cobrança da torcida, da imprensa. Hoje nós sabemos o quanto fica exposto um jogador de futebol por todas as redes sociais, por tudo aquilo que hoje o mundo moderno traz para nós.
Então, esse lado psicológico ele tem que estar muito forte, estar muito protegido. E repito, hoje é um pilar muito importante para que o jogador tenha sucesso na carreira. E até em cima dessa questão psicológica que você fala, você foi atleta, hoje é treinador e é um ser humano como outro qualquer. Isso tem um impacto também na sua carreira, na sua vida de forma geral. Eu vi uma entrevista sua, inclusive, para o Denilson e para o Chico Garcia, falando muitas vezes que aquelas brincadeiras de é o Clark Kent do Verdão, é o Superman da Pompeia, até brincando com a sua aparência. E isso talvez tenha tido um preço muito alto. Essas aspas são suas, inclusive. Qual teria sido esse preço para a sua carreira? Deu um boom na época, né? Primeiro começou o Clark Kent do Verdão, depois eu fui para o Rio, onde eu tive uma exposição muito grande em relação à mídia, me tratando como um bonitão dos gramados, me colocando em várias mídias onde não era do futebol, né? Falando algumas do meu corpo, da roupa que eu usava, enfim, fugir um pouquinho do contexto do futebol. Mas que é o preço que uma pessoa com uma pessoa pública, ela corre. Depois teve o fake news de Cuiabá, algumas coisas vieram para esquecer um pouco do trabalho, do meu trabalho no campo, né? Que eu sempre procurei lembrar muito as pessoas. Por isso que eu falei um pouco do Botafogo, de evitar rebaixamento depois da minha segunda passagem, do título carioca, do último título carioca que o clube tem, do Vasco igual, evitando rebaixamento, que nos anos seguintes depois os dois caíram, título da Taça Guanabara também, o último título. As pessoas acabaram dividindo, né, esse lado do futebol e com esse lado do bonitão, né, que acabou surgindo também. Então, mas repito, você tem que estar. Infelizmente, tem algumas coisas que você controla, outras não. Né? Hoje eu estou muito mais atento, até algumas reportagens em relação a isso, eu procuro evitar para que as coisas não se misturem, e serviu muito de aprendizado também, mas que hoje está fortalecendo também. Então, as pessoas estão vendo, como vocês mesmos citaram, de Amanda e você falando pontualmente do que está sendo a Ponte Preta até agora, tático, de conceitos. Isso é muito gratificante quando um treinador ouve isso também. E Valentim, voltando agora para a Ponte, o torcedor da Macaca fica querendo saber, claro, de reforços, como está a situação do elenco. A gente viu que a Ponte Preta anunciou 3 jogadores nos últimos dias, um zagueiro, Darley Santos, o atacante Gustavo 25 e também Diego Tavares, meio atacante, que veio do Paraná. E olhando para o Campeonato Paulista e também pela tendência que eu imagino que a Ponte Preta enfrentará na Série C, muitos times vão respeitar bastante a Ponte, pelo tamanho, pela história, pela qualidade do elenco, e talvez façam ali algumas retrancas. E no Paulistão, a Ponte teve uma certa dificuldade em alguns jogos, na parte de criação, não foi um ataque muito produtivo no Campeonato Paulista, então até procurando reforços para esse setor, mas você tem 2 jogadores dentro do seu elenco que estavam lesionados. O Elvis, meia, e também o Gé. O Gé nem no Paulistão participou, né? Estava recuperando ali. Como é que você vê esse lado dos reforços, ganhar Elvis e Gé para essa Série C e esse ponto ofensivo, né, para tentar florescer mais essa construção? É uma preocupação de vocês, essa parte da criação e definição de jogadas? O que a gente tem discutido muito em relação a isso, né, de recuperar esses jogadores que eu pude aproveitar pouco, ou nem aproveitar, que é o caso do Gé. O Elvis, no momento que ele estava crescendo individualmente e nos ajudando, ele acabou se lesionando no jogo contra o Água Santa. E é um jogador importantíssimo, de uma qualidade técnica acima da média. O Gé, a gente espera contar com ele o quanto antes também, para que
para que ele venha fortalecer esse ataque nosso, com algumas contratações que você citou também que chegaram, e trabalhar muito esse lado ofensivo, porque a Série C ela vai ser equilibrada, mas ela tem um lado da Ponte Preta também, que é um time muito tradicional, um time grande do nosso campeonato, do nosso Brasil, e que alguns times, com certeza, virão com esse sistema defensivo muito reforçado. Então, vamos fazer um grande trabalho aqui de muito equilíbrio, como eu falei para vocês antes também, desse lado defensivo, mas unindo também esse lado ofensivo nosso, para que nós tenhamos números expressivos no nosso ataque. E Valentim, só para emendar aqui, sobre o Elvis, eu acompanhei uma coletiva sua pós-jogo contra a Inter de Limeira, e era um momento do campeonato que o Elvis ainda não tinha entrado muito, né, na Ponte, e você citou algo na coletiva que eu achei interessante, porque foi uma pergunta muito sobre o lado físico do Elvis, que ele estava ali na pré-temporada e no início do Paulistão melhorando a parte física. E você fala assim, isso é muito bom porque ele está colhendo esses frutos. Ele precisa se doar mais do que os outros por conta do biotipo, mas está focado e vai melhorar na performance cada vez mais. Ele está fazendo por onde? O futebol ele está cada vez mais físico e mais intenso. Como é que você vê essa parte sem a bola, olhando principalmente para a Série C, que é um campeonato longo e que você tem uma semana cheia, mas são muitas viagens também para fazer. Então, a importância de ter esse lado físico muito apurado nos seus jogadores. Essa é uma questão muito importante. O atleta tem que estar sabendo que hoje é impossível ajudar e ter uma qualidade sem esse condicionamento físico. O futebol moderno, felizmente ou infelizmente, exige muito isso. Não tem como, por mais de qualidade você tem, eu falo em todos os níveis, tá? Da Champions League, da Premier League, da nossa realidade aqui hoje na Ponte Preta, não tem como você deixar de lado ou não estar muito preocupado com esse lado físico, né? Porque o futebol hoje ele pede, né, aos jogadores de qualidade, jogador de técnica mais normal, e aqueles também que são acima. E o Elvis, esse ano, eu sempre elogiei, ele está comprando essa briga junto com a comissão técnica, mas é um lado que a gente procura ajudar sempre, mas é muito mérito dele, daquilo que ele tem feito até agora, procurando entrar em forma da melhor maneira possível, visivelmente ele está diferente do que estava os anos anteriores. Então, a gente conta muito isso com todos, não só com ele, mas com todos. Essa exigência do lado físico, de percentual, de performar bem, de estar muito atento a todas as questões físicas, porque hoje, para você ter o seu lado técnico da melhor, sugando o melhor do lado técnico, o lado físico tem que vir junto. Ele é primordial para que o jogador se sinta ainda cada dia melhor, cada vez melhor, com lucidez, evitando lesões, né? Ainda mais nessa sequência que a gente tem mesmo depois, como você falou, de semanas cheias, mas nós teremos, Brasil, viagens longas, sequências de treinos, então tudo isso envolve, o lado físico ele envolve para tudo, para performar, para evitar lesões, para diminuir lesões. Então é um ponto muito importante, como o Elvis que você citou, ele está totalmente focado para ele melhorar daquilo que foi feito até agora na carreira dele. Valentim, eu queria até pegar um embalo dessa sua resposta sobre o Elvis, porque o seu meia do Campeonato Paulista era o Pedro Vilhena, em regra de fazer essa função ali à frente dos 4 jogadores, né? Dos 2 alas e dos 2 volantes / meias, e o Pedro Vilhena praticamente entrando ali junto com o Vitor e com o Darley ou o Jean, enfim, quem tivesse ali mais adiantado. Como você pensa numa estratégia de jogo para a Série C? O seu meia em especial, ele tem que ter uma característica específica, porque o Elvis a gente sabe da capacidade dele de distribuição, do passe qualificado, do lançamento. O Pedro já era mais condução. Para a Série C, você pensa em alguma característica específica para essa posição de 10?
No Paulista nós tínhamos o Serginho, que também faz essa função de 10 e pode até fazer um falso extremo, vindo um segundo volante, ele consegue fazer também. O Pedro Vilhena igual, né, que são jogadores de mais movimentação. O Elvis, se tratando do Elvis, eu vejo o Elvis mais como um 10 mesmo, clássico, né? E aí depois o desenho, a gente vai mudando de acordo, mas o Pedro Vilhena a gente está perdendo agora por contrato, né? Ele está retornando ao São Paulo e a gente não vai poder contar com ele para o brasileiro. Mas e nessa posição, hoje nós temos o Serginho e o Elvis mais clássico, como eu falei agora. E depois nós vamos ver, né, qual o desenho, depende do adversário, depende dos treinamentos, aqueles que estiverem performando melhor também dentro dos treinos, qual o desenho tático, mas eu tendo essas opções aí de camisa 10 ou de fazer um jogo, um 4-3-3, um 3-5-2, sem esse 10 propriamente dito. Então, vamos ver como vão ser as sessões de treinos. Eu falo com eles é que briguem entre eles no bom sentido para que ganhem essa titularidade. Mas o que eu vejo mais importante em relação a isso, Matheus, e é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, eu tenho repetido muito, depois, principalmente das nossas vitórias, nossas aqui no Campeonato Paulista, dessa campanha muito boa que nós fizemos, que é importantíssimo quem começa, mas tão quanto ou mais importante quem termina o jogo, né? Aqueles 5 que entram durante a partida. Se ganha muitos jogos, se ganha campeonatos, muito com aqueles que terminam os jogos. Então, e aqui na Ponte não vai ser diferente, não é uma frase feita minha, mas é uma coisa que a gente tem alertado e lembrado sempre aqui, é essa importância do grupo todo, porque nós vamos precisar contar com todos. Valentim, para a gente encerrar aqui, até para liberar você para os seus compromissos aí na Ponte, você teve uma passagem muito curiosa pelo Pirâmides do Egito, né? Enfim, ficou pouco tempo lá. Fala pra gente as peculiaridades do trabalho num país que a gente tem poucas notícias do futebol de lá. Como foi essa experiência, não só na parte profissional, mas pessoalmente para você? O Pirâmides era um clube novo, né? E tudo ali nós fomos fazer uma pré-temporada em Alexandria, ficamos 25 dias. Foi muito bom porque era tudo novo para todos, né? Então, para os jogadores entenderem a forma de eu trabalhar, para eu conhecer todos eles, além dos 4 que eu levei aqui do Brasil. Era um time que ainda estava se estruturando, né, com construção de academia, de fisioterapia, de vestiários. Repito, que era um time que tinha sido comprado por um sheik da Arábia Saudita, então estava tudo em construção, ainda tudo muito novo. Saí de lá invicto até, nos amistosos e em 3 rodadas, fiquei pouco tempo, né, mas acabei saindo invicto também. Então essa foi assim, um campeonato onde nós éramos a atração, né, porque o Sheik na época estava fazendo um time para se tornar campeão. Em relação a fora de campo, uma cidade, eu morava no Novo Cairo. O Cairo é uma cidade muito grande, um país que tem um lado pobre muito forte, né, e um outro lado muito rico, muito bonito. Coisas diferentes. Nós só treinávamos às 9 horas da noite pelo calor, né? Ali tudo funciona à noite, madrugada, pela alta temperatura. Foi uma experiência rápida, foi uma experiência muito legal também, de aprendizado, e que, assim, dentro daquilo que eu esperava, de ficar 2 ou mais anos ali, que era a duração do meu contrato, mas foi muito curto, mas repito, foi interessante também, porque eu pude conhecer uma outra cultura, um outro futebol, né, porque ali algumas coisas eram diferentes. Uma experiência de pouco tempo. Tudo somado de pouco tempo. Este foi Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta, Ponte que você vai acompanhar, assim como os outros 19 clubes que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro, aqui no nosso futebol, cobertura completa da competição
com transmissões de jogos, análises, programas especiais. Acompanhe nossas redes sociais também, muito conteúdo de Série C por lá, @Nosso Futebol Canal. E eu aproveito aqui para agradecer ao Alberto Valentim pela disponibilidade, pelo papo espetacular que teve aqui com a gente. Valentim, sucesso na caminhada, boa sorte para você e para a Ponte, e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Matheus, Amanda, foi um prazer falar um pouquinho da nossa Ponte Preta aqui, das nossas ambições, objetivos desse ano, contar um pouquinho da minha história também. Amanda Viana, uma honra dividir a mesa com você. Prazer é meu, Matheus, e agradecer ao Valentim, né, pela disponibilidade também e gentileza nesse papo e desejar uma boa sorte para o Valentim e para a Ponte nessa temporada. Muito obrigado, amém. Queria também agradecer à assessoria de imprensa da Ponte Preta por gentilmente ter feito esse meio de campo, cedido aí o Alberto Valentim para trocar essa ideia com a gente, e agradecer também a você pela sua audiência, pela sua companhia. Muito obrigado, até a próxima. Fique com a gente aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.